Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Ele está perguntando se era eu mesmo, não? Tá tão chique ali, meu Deus, que coisa boa. Estamos aqui participando dessa conferência, numa igreja amada, querida, em que eu já tive a oportunidade de estar aqui em outras vezes, e de um pastor que é amigo, é irmão, o pastor Palhano, é uma referência para nós, para a minha vida e para o meu ministério, e eu louvo a Deus. E também a Patrícia, sua esposa, que é uma irmã e uma amiga também, que eu tenho, fico feliz em poder comungar dessa amizade, dessa alegria com essa família, de uma maneira muito especial. Minha esposa veio comigo, Francisco também, meu filho, já foi ali para a sala das crianças, para participar do culto, da programação que é feita com a criançada, e eu fico muito feliz. Bom, o tema que me foi proposto, sem dúvida alguma, traz para nós a oportunidade de refletir sobre algo que faz parte do nosso dia a dia. Trabalho, carreira, desenvolvimento profissional, está envolvido em tudo que nós fazemos de alguma forma, uma vez que estamos numa sociedade onde a nossa produção ela é medida pelo trabalho que nós fazemos, por aquilo que nós estamos realizando. Eu quero convidar para a gente começar a conversar, a você abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. Se você puder me acompanhar, eu te agradeço. Vamos conversar um pouco acerca dessa espiritualidade saudável no trabalho. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 5. Dois e 5 de Gênesis, a palavra de Deus nos diz assim: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Vamos lá para o versículo 15 agora, do mesmo capítulo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Alguém pode dizer amém? Amém. Amém, assim seja, em nome de Jesus. Quando eu comecei a pensar sobre de que maneira nós podemos construir uma espiritualidade saudável na relação do trabalho, dentro do release inicial que a equipe da organização preparou e me enviou, havia uma preocupação de que nós passássemos a entender o trabalho não simplesmente como uma busca desenfreada, como uma busca voltada para um ativismo crônico, ou como, pior ainda, o centro da nossa vida. O trabalho se tornando a maior essência, ou a maior preocupação, ou o maior envolvimento de tudo quanto fazemos, e que isso, de alguma forma, passasse a afetar a nossa espiritualidade. No outro extremo, teríamos uma vida extremamente simples, despreocupada, ou talvez até desantenada, sem nenhum desejo de progresso ou de desenvolvimento maior, porque a simplicidade do dia a dia seria suficiente para tocar a vida e fazer dela uma vida interessante. Os dois extremos, de alguma forma, são preocupantes e são perigosos para nós. Se de alguma maneira colocamos o trabalho dentro de uma primazia que sufoca e tira de nós a adoração a Deus, o relacionamento com Deus, uma vida de comunhão com Deus, certamente só em dizer isso, eu acho que é óbvio para todos nós, na nossa cabeça, pensar que o trabalho não está sendo uma bênção para nós naquele momento. Ao mesmo tempo, se eu pensar em ter uma vida despreocupada, abre aspas e fecha aspas, uma vida que estou nem aí, vou levando, estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu estou indo aí, vamos ver o que é que vai dar. E também me parece preocupante, porque em algum momento alguma coisa vai faltar, e quando alguma coisa começa a faltar,
nós entramos em conflito, entramos em preocupação, entramos em ansiedade, entramos num clima, às vezes até que duvidamos da própria provisão de Deus. Então também não é bom esse extremo. E como então pensar nesse equilíbrio e desenvolver esse equilíbrio? A primeira coisa que eu queria afirmar dentro desse bate-papo de hoje é que o trabalho é bênção de Deus sobre nossas vidas. Quem pode dizer amém? Trabalho é bênção. Quando Deus nos criou, e você pode ver, eu estou utilizando o Gênesis capítulo 2, tanto o versículo 5 como o versículo 15, eu estou utilizando como referência para dizer que desde o início o homem foi criado com responsabilidades e obrigações. O homem não foi criado para ter uma vida ociosa, para ter uma vida sem fazer nada, sem produzir nada. Esse conceito não tem um respaldo bíblico. Você não encontra desde o Gênesis, que eu começo a citar o texto que eu li no início aqui da nossa exposição, desde o início Deus colocou o homem na terra e deu tarefas, e entregou a ele responsabilidades. Portanto, desde o início o trabalho faz parte da vida do homem. O trabalho é bênção de Deus. Somente depois do pecado é que foi acrescentado ao pecado um item que não existia anteriormente. Lá em Gênesis capítulo 3, você pode pegar o versículo 16 ao 19, e o texto, você lembra que como consequência do pecado veio a fadiga e o cansaço ao trabalho. Item esse que não existia até o momento que o homem pecou. Uma das consequências do pecado dentro da vida prática minha e sua está o cansaço. A gente trabalha, se esforça e sentimos no corpo as consequências desse esforço, e isso gera cansaço, gera fadiga. Mas não é porque tem fadiga e porque tem cansaço que por isso o trabalho é maldição, que por isso o trabalho é algo ruim para a vida das pessoas. Os gregos, interessante, eu estava lendo sobre isso, os gregos tinham um entendimento diferente sobre essas coisas, e parte do pensamento vigente de alguma maneira na nossa cultura tem uma pitadinha desse pensamento grego, que o trabalho era um castigo dos deuses. Os gregos entendiam, Platão, ele dividia as ideias, ele dividia os conceitos em primeiro plano e segundo plano. As ideias do primeiro plano eram as virtudes que faziam parte da vida do homem, e as ideias de segundo plano, entre elas estava o trabalho. E essa filosofia se misturou dentro da cultura romana e se espalhou pelo mundo. Tanto que Santo Agostinho, quando escreve um tratado falando sobre o trabalho, ele coloca nas suas entrelinhas, em alguns momentos ele fala até de forma categórica, que uma das consequências do pecado era o trabalho, como se o trabalho fosse algo ruim. Se você pegar as sociedades antigas, você vai ver que quem trabalhava eram os escravos. Quem estava debaixo de jugo, de opressão, era quem trabalhava. Os nobres, os eruditos, os evoluídos, abre aspas e fecha aspas, eles não precisariam trabalhar, porque o trabalho não era coisa de pessoas de uma evolução maior. Tudo isso está errado. Tudo isso não faz o menor sentido na palavra de Deus. Numa espiritualidade saudável, isso seria um extremo completamente perigoso. Seria no mínimo contraditório com a própria palavra de Deus pensar que o trabalho em si, ele vai trazer sobre nós maldição, ou vai fazer um mal em si sobre cada um de nós. Por isso a minha primeira afirmativa: o trabalho é bênção. Glória ao nome do Senhor. O trabalho é coisa boa. Nós fomos criados para produzir. É a primeira coisa que eu quero destacar nesse dia. Se você desfocar a função do trabalho, ok, ela pode ser objeto de idolatria, porque ela ocupa uma primazia indevida, aí ok, mas você desfocou a razão do trabalho, você tirou a razão do trabalho.
pode ser objeto de idolatria e pode ser objeto de opressão. No trabalho, alguém pode oprimir o seu irmão, oprimir o seu semelhante, oprimir a outra pessoa, colocando sobre ele um fardo ou um tratamento de forma que angustia aquela pessoa e tira dele a alegria de produzir, a alegria de trabalhar. Mas tudo isso, irmãos, são distorções a respeito do trabalho. Eu volto para minha primeira afirmação: trabalhar é bênção, trabalhar é coisa boa, trabalhar faz bem. Nós fomos criados desde o início com a veia, com o DNA para trabalhar. Quem crê nisso diz amém. Amém. A Bíblia, se eu puder compartilhar com vocês alguns textos, se eu puder ler com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11, você vai ver, pode abrir sua Bíblia por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 11, você vai ver uma recomendação de Paulo, dizendo que era necessário que as pessoas tomassem conta dos seus negócios, era necessário que eles se ocupassem com os seus negócios. Lê para mim por favor, lê para mim, 1 Tessalonicenses 4, 11, quem pode ler? Em alto e bom som, para que todos possam ouvir. O que é que diz? Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Amém? Ele está dizendo: seja preguiçoso, seja acomodado. Está dizendo isso? Não. Ele está dizendo: se esforce, trabalhe, olhe, cuide dos seus próprios negócios. Faça o que você tem que fazer, o que está na sua mão para ser realizado. A recomendação bíblica é claro: uma espiritualidade saudável implica eu assumir as minhas responsabilidades, trabalhar, cumprir com isso é saudável, é bom, é agradável e é recomendado pela palavra do Senhor. Aleluia. É dito aqui claramente. A formiga é uma simbologia utilizada para nós, uma referência utilizada para nós, para combater o preguiçoso, quando diz: vai ter uma formiga, ó preguiçoso. Deixa de conversa fiada, deixa de enrolation, deixa de tentar passar a perna, entendeu? E tentar viver de carona, tentar viver da vida do outro. Cuide do que é seu, cuide do seu trabalho, viva e desenvolva o seu trabalho. Isso é bíblico, isso é bênção de Deus, é tarefa que eu tenho que cuidar. Isso traz saúde para você. Glória ao nome do Senhor. Abra aí 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13. Veja o que diz 1 Timóteo 5, 13. Lê para mim. O que é que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 5, 13? Capítulo 5, versículo 13. Quem pode ler? Sabe o que era isso? Paulo estava repreendendo as viúvas novas, que em vez de estarem produzindo alguma coisa, em vez de estarem trabalhando, elas estavam andando de casa em casa fofocando, mexericando. Ele está dizendo: homem, essas mulheres, em vez de estarem cuidando da vida delas, elas estavam ociosas, e nessa ociosidade, ele está repreendendo. O texto, o contexto é isso, tá? Você só leu um versículo que eu te pedi, né? E nesse 13, ele está falando claramente: elas agiam assim, com a sua ociosidade, e essa ociosidade não é saudável, essa ociosidade não leva você à produção. Existe um tal do ócio, o ócio que produz, mas esse ócio aí, ele não produz coisa boa, pelo contrário, ele produz coisa ruim para a alma e para o espírito do homem. Por isso eu insisto: trabalho é bênção de Deus, a produção de algo é bênção de Deus. O trabalho, meus irmãos, nós podemos considerar como a continuidade do ato criativo de Deus. Olha que interessante isso. O trabalho, ele pode ser considerado como a continuidade do ato criativo de Deus, porque tudo quando Deus fez, ele disse: faça-se, ele realizou,
E quando nós estamos trabalhando, nós estamos dando continuidade a esse ato criativo. Nós estamos fazendo, nós estamos produzindo, nós estamos realizando. Eu imagino, quanto trabalho não deu para ensaiar a dança, a música, orquestrar luz, harmonizar uma coisa com a outra. Quanto tempo vocês não dedicaram para fazer a programação de abertura? Quanto trabalho não foi gerado para fazer a programação, fazer as aberturas? Ei, todo momento que nós estamos trabalhando, nós estamos dando continuidade à obra de criação de Deus. Nós estamos criando, produzindo, realizando, nós estamos fazendo, e isso é coisa boa. Glória ao nome do Senhor. Isso é coisa boa. É bom estar produzindo. Quando não estamos produzindo, isso é ruim. Se você pegar as parábolas bíblicas e você olhar para a parábola do talento, se você olhar para a parábola da figueira infrutífera, se você olhar para essas parábolas, você vai ver o tempo todo Deus repreendendo de alguma maneira quem não produziu, quem não gerou um resultado, quem não gerou fruto, quem não gerou a razão daquilo que diz crer ou acreditar. Se você for para Tiago, Tiago repreende claramente: a fé sem as obras é morta. Ele está dizendo, não adianta só convencer, não adianta só blá blá blá, não adianta só produzir um conceito intelectual. Esse conceito intelectual tem que ser transferido para a ordem prática, e a ordem prática na nossa vida envolve o trabalho. Trabalhar é coisa boa, trabalhar é bênção, trabalhar faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Aleluia. Desenvolver uma carreira, desenvolver um projeto, desenvolver qualquer objetivo em sua vida, e nesse caso especificamente na questão profissional, vai exigir que você trabalhe. Você precisará trabalhar. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Você precisará produzir. E a questão é: o que é que você anda produzindo? O que é que você anda gerando? E eu vou dizer uma coisa que eu acredito piamente nisso: Deus está ou não no nascedouro das tuas motivações para fazer o que você faz. A tua carreira profissional saudável passa pela análise de Deus no nascedouro da tua motivação. O que é que faz você fazer o que você faz? O que é que motiva você a realizar o que você está realizando? Você está trabalhando para quê? Você quer desenvolver um projeto de empreendedorismo? Você quer desenvolver a sua empresa? Você quer pegar a sua carreira, os seus estudos acadêmicos e torná-los como algo especial para você? Ok. Por quê? Qual é a questão? Por que isso faz com que você faça? Por quê? Qual é a sua ideia? Eu me lembrei de uma moça que Palhano cita no livro dele. Eu acredito que foi, se não está no livro dele, ele citou quando apresentou o livro dele, sobre construção dos sonhos, sobre a viagem que ele realizou. E eu me lembro do dia que você fez essa palestra, Palhano, que você citou uma moça que foi fazer faculdade, o curso de Direito, motivado por um sentimento de vingança, porque tinha sofrido um abuso, tinha sofrido um mal na vida dela, e ela queria devolver aquilo que aconteceu de mal na vida dela. Ela queria se vingar. No resumo da história, ela queria se vingar. Então ela foi estudar, ela passou no vestibular, ela queria se tornar uma promotora, não me lembro se até juíza ela queria ser, não lembro agora os detalhes especificamente, mas todo o esforço acadêmico dela era motivado por algo que fazia mal. Aí está um indicador de algo que pode fazer mal à sua espiritualidade e à sua carreira, quando as suas motivações são motivações nocivas, são motivações tóxicas. Você faz simplesmente pela competição, você faz simplesmente pelo orgulho, você faz simplesmente pelo interesse de passar por cima de alguém, ou de dar o troco. A gente tem muito disso, né? O sabor de mel que eu diga. A gente tem muito esse negócio de dar o troco. A gente quer dar o troco, não queremos ficar por baixo. Então eu vou me esforçar, eu vou trabalhar. É isso mesmo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu na bênção vai se arrepender. Eu
eu vou estar no palco, você vai estar aí. Diga comigo essa motivação. Diz comigo, me ajuda. Essa motivação é tóxica, faz mal, compromete a minha espiritualidade. Você não vai poder desenvolver. Veja bem, eu comecei fazendo a afirmação que trabalho é bom. Eu estou dizendo que trabalho é coisa boa. O trabalho em si não é mal. O trabalho é bom, é bíblico. Procurei trazer aqui demonstrações de alguns textos só para referenciar aquilo que eu estou dizendo. Que sim, a palavra de Deus nos orienta para trabalhar, para ter com a formiga preguiçoso. O que tiver na nossa mão para fazer, faça. Nós somos medidos sim por frutos, por resultados. Jesus mesmo fazia isso. Chegava, cadê o fruto dessa figueira? Tem fruto não? Cadê o talento que eu te dei? Tem talento não? Cadê? O que é que houve? Então, há essa análise, há esse momento da avaliação, há esse momento de prestação de contas. Sim, prestamos contas daquilo que estamos produzindo. Agora, o comprometimento de nossa espiritualidade passa a ser algo que fica bem evidente na hora em que nós colocamos o filtro no nascedouro das nossas motivações. O que é que se passa dentro de você? Está trabalhando para quê? Está trabalhando por orgulho? É o orgulho que mexe em você? Não sei. É o orgulho, vou mostrar que eu sou bom, vou mostrar que eu posso. Wendel, e qual é o problema mostrar que eu sou bom? Se eu sou bom mesmo. Me lembrei do irmão que estava dizendo que era tão humilde, mas tão humilde, que não tinha ninguém mais humilde do que ele. Eu disse, irmão, tu já está orgulhoso de ser humilde. Olha que loucura, não? O cara já está orgulhoso de ser humilde. Então, trabalho é bom, amém? Trabalho é bom, trabalho é bênção, trabalho é bom, coisa boa. Segunda coisa, trabalho é continuidade da obra de criação de Deus. Essa capacidade criativa, através do trabalho, nós também podemos continuar realizando, fazendo. Terceira coisa, a medida do que afeta a nossa espiritualidade está no nascedouro das nossas motivações. O que é que está movendo você para fazer o seu trabalho? O que é que faz você querer essa carreira? Qual é o teu objetivo maior, macro, final daquilo que você está fazendo? E, em quarto lugar, existem agentes nocivos para essa sua espiritualidade. Eu citei o orgulho, eu citei a ganância, eu citei a avareza, e cito mais uma, o medo. O medo é um negócio invocado que tira de nós a perspectiva certa acerca do desenvolvimento do nosso trabalho. Às vezes trabalhamos fora de hora, às vezes trabalhamos além das horas, às vezes nós só trabalhamos, não fazemos outra coisa na vida, só trabalhar, e é só trabalho. Eu conheço gente que só vive para o trabalho. Mas vamos aqui um jantar da família, posso não, estou trabalhando. Vamos sair aqui para um bate-papo com os amigos? Posso não, estou trabalhando. Vamos aqui para uma viagem? Posso não, estou trabalhando. Vamos aqui para a igreja? Eu me lembrei de uma irmã, agora eu ri com essa irmã. Eu pastoreava aqui na cidade dos funcionários. Eu fui pastor aqui em Fortaleza um tempo. E eu pastoreava na cidade dos funcionários. Essa irmã chegou para mim e disse, pastor, não sei o que eu faça. Eu estou sem tempo de ir para a igreja, eu estou trabalhando manhã, tarde e noite, eu queria tanto ir para as orações, eu queria participar dos cultos de ensino, eu queria poder estar louvando a Deus, eu de vez em quando estou adorando a Deus, eu escuto um programa de rádio, outra vez eu assisto um programa de televisão, mas eu queria tanto estar na igreja, comungando, mas não consigo. Oh meu Deus, me ajude, pastor. Eu disse, minha irmã, vou orar agora pela senhora. Aí terminou o culto domingo, ela foi para o culto domingo depois de meses. Aí eu, Senhor, abençoa a tua filha, a senhora está aqui, desejosa, ela quer comungar, ela quer estar na igreja, ela quer fazer parte do corpo, ela quer estar junto, mas Deus, ela não está conseguindo, Senhor, ela está trabalhando manhã, tarde e noite, é uma coisa terrível, não diz que não tem tempo, ajuda a tua filha, amém. Ei, foi-se embora, eu fui embora. No outro dia, 10 da manhã, ela me liga, pastor, que oração foi aquela? Eu digo, o que foi que minha filha? Acabei de ser demitida. Eu disse, glória a Deus. Se é Deus, responde as orações, amém? Deus, se acabou de ser respondida. Ontem à noite você está dizendo aqui que não tinha tempo para nada, não tinha condições de vir para a igreja, adorar a Deus. Deus resolveu o seu problema, está
demitida, tem tempo agora para poder comungar e servir ao Senhor. Aleluia. Se alguém quiser oração, me procure no final do culto. Pensemos, o que é que está fazendo com que limite a nossa espiritualidade? Por que a gente não consegue manter o equilíbrio? É por causa de orgulho? É por causa de avareza? É por causa de ganância? Só pensamos em dinheiro? Só temos medo do futuro? Temos medo do amanhã? Como é que vai ser? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 30 e 31, Jesus, em sua sabedoria, diz uma frase. Mateus capítulo 6, 30 e 31, ele diz: deixa a cada dia o seu mal. Quando a gente tenta antecipar a nossa experiência de vida, começa a dar tilt, começa a gerar sobrecarga, porque a gente não consegue levar mais do que uma carga por dia. E quando você tenta trazer o dia de amanhã para o dia de hoje, começa a gerar uma sobrecarga em você. Aí você anda ansioso. E Jesus no próprio capítulo 6 diz: não estejam ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês vão comer ou pelo que vocês vão beber. Vocês podem, ele pergunta, com a ansiedade de vocês, acrescentar um palmo, um côvado. Vocês conseguem acrescentar? No meu nordestino é um palmo, no texto bíblico é um côvado. Você consegue acrescentar alguma coisa na sua vida? O que é que a sua ansiedade, esse medo, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que garantir isso, eu tenho que garantir aquilo outro, e aí começa o medo se tornar um problema para a sua espiritualidade, porque começa a denunciar uma ausência de fé, de confiança em Deus, e aí gera uma sobrecarga em você. Aí você está estressado, aí você está angustiado, aí começa a ter doenças psicossomáticas, aí começa a sofrer de insônia, aí começa a cair o cabelo. Olha, não é o caso do pastor Mariano, mas aí é uma questão genética, né? Mas assim, a ansiedade e o estresse começam a gerar doenças entre você. Coceira, uma urticária, dá uma urticária em você, palpitação, dá uma palpitação, é um medo que está dominando dentro do seu coração. Você está com sobrecarga, você está levando mais do que você pode levar, e Jesus disse: deixa cada dia o seu mal. Não leve mais do que você aguenta, não leve mais do que você pode levar. O problema de hoje se resolve hoje, amanhã, depois de amanhã, e assim você vai. Quando o problema é muito grande, você faz igual, eu tenho uma cidadezinha lá no interior do Rio Grande do Norte, na minha terra lá, que vendia um sanduíche por metro. Não sei se você já viu. Você diz assim: quantos metros de sanduíche você quer? Eu quero 20 centímetros, eu quero 50 centímetros, 70 centímetros, 1 metro de sanduíche, pá! Aí o cara, 1 metro de sanduíche, era assim. Aí, como é que você comia 1 metro de sanduíche? Não dá para colocar uma vez só na boca, né? Não dá para fazer dessa maneira. Você tem que partir em pedaços menores e ir comendo até terminar. Assim são os problemas grandes, as ansiedades grandes, as coisas grandes você tem que resolver. Não dá para resolver num dia só. Você tem que destrinchar em vários pequenos pedaços, e a cada dia você vai resolvendo. O medo fica controlado, a ansiedade fica controlada, e o mesmo Deus que proveu hoje é o mesmo Deus que provê amanhã, para a glória do seu nome. Aleluia. É assim que Deus faz. Uma espiritualidade saudável, meus irmãos, passa por esse conceito: enfrentar o medo, enfrentar o orgulho, não se deixar envaidecer, pensar que você é o centro das atenções, pensar que você é o cara, e esquecer que você só é alguma coisa porque a bênção de Deus te alcançou. Se nem todo mundo vai ser rico, alguém vai se dar bem, alguém vai prosperar mais do que outro financeiramente, materialmente, que esse alguém use de sabedoria e submissão a Deus, sabendo que o que tem foi providência de Deus, e ele tem que usar esses recursos com sabedoria, senão não valeu a pena. Não tenha inveja. Salmo 73. Não tenha inveja dos ímpios. Asaf passou por um conflito tão louco na vida dele. Ele passou 18 versículos reclamando com Deus.
Asaf era o mestre de música de Davi, e ele ficou invocado, porque que os ímpios prosperavam, porque que as pessoas que falavam mal de Deus estavam ensinando bem, e ele que era servo de Deus estava na pindaíba, ele estava ruim, estava mal. Rapaz, às vezes não dá uma coisa assim, você olha assim, um prostituto desse, um carniceiro desse, um idólatra desse, um homem sem nenhum temor de Deus, olha aí, parece que não tem dificuldade, não tem dia ruim, não tem dia mal, parece que está tudo, e eu aqui, vindo para a casa do Senhor, voltando da casa do Senhor, orando, sendo temente, me comportando bem, sendo um bom pai, um bom marido, um homem honesto, e passando às vezes por dificuldade, por provações. Ei, era o que Asaf estava passando, até que ele entra nos átrios do Senhor, e ele começa a ter um discernimento e perceber qual era o fim dessas pessoas, e ele dizia, na compreensão dele, o fim deles é como a moinha do vento, é como o feno que o fogo vem e consome, agora é, daqui a pouco não é mais. Mas nós que depositamos a nossa confiança no Senhor, a todo tempo nós estamos, seja dia bom, seja dia mau, seja chovendo ou seja sem chover, seja um dia agradável ou aquele dia ruim que vem sobre nós, em todo tempo nós experimentamos a boa mão de Deus estendida sobre nós, cuidando de cada um de nós. Aleluia. Trabalhe, desenvolva sua carreira, não motivado pelas coisas erradas, não motivado pelos princípios errados, não por interesses errados. E eu vou dizer, alguns irão prosperar mais do que outros, alguns terão celeiros com muita fartura, e ao chegar com o celeiro com muita fartura, use a sabedoria que Deus lhe deu e lhe concedeu para chegar naquele lugar, e aprenda a prover para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Olhe dentro do seu círculo de convivência quem precisa de ajuda, quem precisa de apoio, quem precisa da sua mão estendida, quem precisa de você, e seja generoso. É a melhor maneira de dar um tapa na cara na ganância e na avareza. Não tem outro antídoto para a ganância e a avareza, só um, chamado generosidade. Aleluia. Glória a Deus. Quando você é generoso, você consegue olhar para a avareza e para a ganância e tirá-la do controle da sua vida. Eu digo uma coisa para vocês, eu até acredito que o dinheiro é um Deus, dentro da minha conjectura pessoal. Eu até acredito que o dinheiro é um Deus, porque o dinheiro exige de nós atenção, o dinheiro exige de nós algum tipo de adoração, o dinheiro exige de nós de alguma maneira, ele quer a gente. Se eu pegar esse papel aqui e jogar aqui, ó, ninguém faz nada. No máximo, daqui a pouco alguém que é mais zeloso vai botar no lixo. Agora, se eu pegar uma nota de 100 reais, não vou pegar não, só para avisar. Se eu pegar uma nota de 100 reais e colocar aqui, no instante está todo mundo esquecendo do que eu estou falando. Está todo mundo interessado para saber o que é que vai acontecer com essa nota de 100 reais. Está ali, o papel está jogado há mais de 30 segundos, já perdeu a atenção. Se eu jogasse o dinheiro aqui, não seria a mesma coisa. O dinheiro exige de nós, de alguma maneira, a atenção, e isso pode corromper sim a espiritualidade. A ganância, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por ela as pessoas matam, roubam. A Petrobras que diga, lamentavelmente, né? Porque é só um sintoma de todo. A Petrobras não pode nem ser colocada como bode expiatório. É na verdade um celeiro da mazela que está dentro da sociedade humana, da nossa sociedade brasileira. É a corrupção, ela é uma das que está lá, não é a única não. É porque agora é a da moda, é a bola da vez. A bola da vez é ela. Depois vai surgir outra. Depois surge outra, e surge outra. Porque há uma revelação da maldade que está dentro do coração do homem, uma distorção do propósito do dinheiro, uma distorção do propósito de ganhar dinheiro. E acredite, gente, tem muita gente que faz de tudo para ganhar dinheiro, mata, mente, defrauda, passa a perna no outro, não quer nem saber, você foi besta, você é um bobão, você é um besta, diz assim para você, você é um besta, você perdeu, você perdeu, motivado
motivado pela ideia do dinheiro. Isso corrompe uma espiritualidade saudável. Isso não gera. E não se engane, tem muitos cristãos carniceiros. Eita Jesus, agora o negócio estrambelhou. Como é que é isso? Tem muita gente dizendo que é cristão, que é seguidor de Cristo, mas não está interessado em outra coisa, só quer se dar bem. Segue a Jesus porque quer ver se melhora de vida. Rapaz, eu vou seguir a Jesus porque aquele ali tinha um apartamento, agora tem 2. Aquele ali era um desempregado, não tinha nada, agora é dono de uma empresa, uma frota de carro, tem 2 casas, tem uma conta no exterior, já viajou para Miami, para a Europa. Rapaz, esse negócio de ser crente é melhor do que bolsa de valor, pelo amor de Deus. Nem Henrique Batista, em toda a sua glória, conseguiu um negócio melhor do que esse. Esse negócio de ser crente é um negócio que rende. E não é assim, amém? Não é assim. Mas é essa a ideia. Muitas pessoas têm vindo para Cristo e corrompido a ideia de seguir a Cristo, tentando se dar bem na vida, e isso corrompe a espiritualidade saudável. Medo, ganância, orgulho, avareza corrompe uma espiritualidade saudável. O que é que combate? Humildade. Humildade. A humildade é a consciência da nossa dependência de Deus, amém? Humildade. Estarmos conscientes da nossa dependência de Deus. Humildade não tem nada a ver com status. Humildade não tem nada a ver com ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Humildade é uma atitude. E você pode ter gente rica que é humilde e gente pobre que é soberba. Você pode ter uma pessoa pobre que não tem nada, mas o coração é altivo. Eu fui uma vez, eu achei que estava fazendo coisa boa. Eu peguei umas roupas que não davam mais em mim, eu andei engordando ultimamente, não sei porquê. Aí, deve ser porque está comendo muito, né? Então, eu andei engordando ultimamente, fui dar umas roupas aí para uma pessoa. A pessoa olhou para mim e disse: por que o senhor acha que eu quero o seu resto? Eu disse: ô meu irmão, perdoai, perdoai, perdoai. Essa roupa eu usava, é porque não entra mais. Não é porque não presta não, é porque não entra mais. Eu comprei agora um airbag duplo e veio e não consegue acoplar a camisa, entendeu? Não dá, só foi isso. Não quer não, não quer não. É isso mesmo. As pessoas ficam pensando que são melhores do que nós, ficam nos humilhando. Eu disse: vale, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu passei uns dias em crise. Estou falando sério. Eu fiquei encucado. Onde foi que eu errei? Eu tenho esse negócio de fazer essas autoanálise. Peraí, vou refazer o meu caminho. Onde foi que eu errei? Será que eu errei na abordagem? Será que eu errei no tipo do presente? Será que eu não botei a embalagem direita? Será que a minha comunicação não foi clara? Eu tentei ver onde foi que eu errei, pelo amor de Deus. Mas depois eu vim à conclusão: é porque tem pessoas que, independente do status, eles são soberbas. Elas têm a soberba dentro do coração. Isso tem que ser quebrado também. Isso dificulta também. Vocês entendem, irmãos? Amém? Só tem uma maneira de fazer isso: humildade. Humildade é uma atitude de dependência total de Deus. Humildade é uma atitude de devoção a Deus. Humildade é reconhecer a Deus em todo e qualquer momento. Se está prosperando, se está dando certo, se os negócios vão bem, não é porque você é o cara, é porque as misericórdias de Deus são eternas, não tem fim, se renova a cada manhã e chegaram sobre sua vida. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Isso é humildade. Mas peraí, eu vou viver agora com a ideia de coitadinho? Eu não preguei coitadismo em nenhum momento. Em nenhum momento estou pregando coitadismo aqui não. Não estou dizendo não, então, para eu ter uma espiritualidade saudável na minha carreira, eu tenho que viver como uma atitude de coitadinho. Eu sou miserável, eu sou pó, eu sou verme, eu sou micróbio. Não estou pregando isso, ok? Eu não estou pregando isso. Eu estou pregando que reconheça que todas as habilidades, talentos, competências que você tem para fechar negócios, para crescer, para desenvolver, para se dar bem, a fonte veio do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Para
que a soberba não tome conta de você e você se envaideça e você entenda a coisa de maneira errada, e aí você se torna um cristão carniceiro, que eu estou falando, que é aquele que só quer o venha a nós e o vosso reino nada. Eu vi uma pesquisa da revista Ultimato de anos atrás, que dizia que as pessoas que mais têm dificuldade em dizimar são os ricos. As pessoas com maior dificuldade em dizimar, entregar o seu dízimo, contribuir com o seu dízimo, são os ricos. E eu fiquei tentando entender o porquê. E a impressão que veio ao meu coração, já que a revista não fazia nenhuma análise, apenas citava a pesquisa, dentro de um universo de pessoas que foram pesquisadas, as que ganhavam de determinado valor para cima, eu não lembro agora o detalhe do valor, mas eram pessoas ricas, elas tinham dificuldade em dizimar, elas entregavam ofertas, elas ofertavam muito, mas elas não eram frequentes e fiéis em seus dízimos. E o que a impressão que me veio, a ideia que me veio, é que de repente, algumas dessas pessoas tornaram-se ingratas diante do Senhor, porque o dízimo é uma atitude de gratidão, é uma atitude de reconhecimento que todo êxito financeiro que chegou até você proveu de Deus, e você numa atitude de generosidade, de gratidão, é uma medida pedagógica, ensinada e fundamentada pela própria palavra de Deus. Eu só posso dar 10%, e muito perguntou isso uma vez. Não, irmão, você pode dar quanto você quiser, pode dar mais de 10? Não, estava pensando em dar menos. Eu disse, irmão, até pode dar menos, irmão, é verdade, mas biblicamente a medida mínima dedicada e pedagógica que eu encontro é o dízimo. Eu encontrei dízimo na Bíblia, eu não encontrei, não sei como é que chamaria 5%, né? Ou está igual uma igreja de São Paulo que tem uma faixa dizendo, venha frequentar nossa igreja, aqui o dízimo é 5%. Ou seja, as heresias podem surgir de todo jeito, de toda maneira pode chegar, e a ideia não é essa, a ideia não é essa. A ideia do dízimo é uma medida de gratidão, de fé, de generosidade e de fidelidade diante do Senhor. Foi o Senhor que me fez prosperar. Essa é a consciência. Eu ganhei 10, eu tenho 1 que eu retribuo como amor, como carinho para o bem da obra, o bem da comunidade, o bem do serviço em comum, o bem daqueles que participam comigo dessa fé e comungam desse amor em Cristo Jesus. É a medida que nós temos, essa é a referência que nós temos. Eu posso ir além disso? Posso. Em Atos dos Apóstolos, o pessoal foi além disso, o pessoal ultrapassou, dava tudo mesmo. Eu tenho isso aqui, o que é que você tem? Eu tenho isso e aquilo outro, pronto, estou dando tudo. No tempo de hoje, às vezes, devido ao mau uso desses recursos, ou do mau exemplo de alguns líderes, gera uma desconfiança em algumas pessoas no ato de dizimar. Mas no caso dos ricos, ao qual a revista Ultimato se referia, a impressão que me veio foi um sentimento de ingratidão, não reconhecendo o êxito e o sucesso que teve na sua vida como sendo algo proveniente de Deus. Aí começou a ter amor ao dinheiro, a avareza, eu quero para mim, a mesquinhez, a falta desta generosidade. Eu quero que vocês pensem sobre isso hoje, eu quero que vocês pensem sobre isso nesse dia. Querem desenvolver sua carreira? Amém. Querem ser próximos em suas carreiras? Amém? Amém? Humildade diante do Senhor. Amém. Humildade, demonstra a sua dependência diante do Senhor. Eu conheço muitos homens que são prósperos e são humildes, são dependentes do Senhor. Eu conheço muita gente boa, é que às vezes a gente se liga só nos cabra ruim, mas tem muita gente boa, tem muita gente que reconhece Deus na sua carreira, na sua profissão. Eu vejo gente que ao trabalhar com excelência, estão adorando a Deus e transmitindo espiritualidade. Eu vejo gente que no seu trabalho envergonha o nome de Deus e com isso faz mal à sua espiritualidade. Teve uma época que eu ajudei algumas empresas aqui em Fortaleza a contratar gente. Uma época quando a GVT chegou aqui em Fortaleza, eu participei da equipe de seleção da GVT. Ajudei a GVT a selecionar muitos funcionários. Muita gente que está trabalhando hoje na GVT passou pela seleção. E sabe o que eu escutei?
de alguns companheiros que participavam da bancada de seleção. Sabe o que eu escutei deles? Rapaz, se for crente, a gente não quer não. E eu, por quê? Por que não quer? Não, é muito confuseiro. Confuseiro, foi a palavra que eu mais escutei. Confuseiro, é cheio de confusão, tudo cria problema, tudo. Claro que isso é um superlativo, isso é um exagero, é esticando a baladeira, é botando todo mundo no mesmo balaio. Mas eu quero dizer que quando eu tenho a minha profissão, meu trabalho, a minha carreira, e eu não dou bom testemunho lá, isso também afeta a minha espiritualidade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É isso que eu quero falar. Você está lá, não faz seu trabalho direito, não faz seu serviço direito, é o último a chegar, o primeiro a sair, é tudo no enrolation, quer passar a perna no patrão, quer passar a perna no sócio, quer passar, a gente combinou que tem alguns irmãos dormindo, aí tem que acordar, quer passar a perna nos outros, rapaz, e aí a ética, o cuidado, o exemplo, mente em seus negócios. Eu encontrei um irmão, eu estou falando de um irmão, eu encontrei um irmão que mentiu para o outro, ele era corretor de imóveis, acerca de um terreno, vendeu o mesmo terreno para duas pessoas. Eu encontrava o Lido na igreja, aleluia, aleluia, aleluia com ele, vamos lá, aleluia, glória a Deus e papapá. Daqui a pouco chega, irmão, pastor, agora que eu vi, ó, o irmão estava dando o sinal do tempo, ele já levantou esse cartaz 10.000 vezes, eu não entendia. Me perdoe, eu pensei que o senhor estava tirando foto. Perdoai. A minha assessoria técnica, perdoai. Eu não entendi o recado. E por isso que tinha essa bolinha, né? A bolinha era 0, né? E já terminou o tempo. Eu dizendo, pai, dava 10, não dava 11. Mas eu vou terminar com essa história desse irmão. Que ele, vendendo, agindo de má fé, o irmão chegou para mim e disse, pastor, aquele safado, não era mais irmão não, era aquele safado, vendeu o mesmo terreno para mim e para aquele outro lado. Eu disse, fala, meu Deus do céu, como é que ele fez isso? Ele é um cara de pau e papapá. Chamei o cabra, gente, quem é mentiroso é liso. Quem é mentiroso é cínico. Quem é mentiroso você tem que tratar com óleo de peroba, porque o cabo é cara de pau. Pastor, me perdoe, foi um engano, a empresa se equivocou, está aqui, estou devolvendo o dinheiro dele, devolveu na minha frente o dinheiro de um e devolveu na minha frente o dinheiro do outro, e eu dizendo, glória a Deus, o irmão reconheceu o seu erro, a sua falha, está tudo em paz? Está tudo em paz. Não era Celso Russomano não, mas estando bem para ambas as partes. O Wendel Miranda aqui agora, pronto, terminou, estava em paz, irmão, pronto, foi em paz. Dias depois, eu não descobri a safadeza do cabra. O cabra soube que eles tinham vindo falar comigo. O cabra preparou a desfeita do terreno e já tinha vendido para outro mais caro do que vendeu por 2. Meu irmão, mentira, engano, safadeza envergonha o nome do Senhor e prejudica a tua espiritualidade, a tua carreira. Faça bom negócio, seja exemplo aonde você está. Se errar, tenha humildade para reconhecer. Se pisou na bola, tenha humildade para aceitar a repreensão. Se você aceita a repreensão, aquilo traz saúde para você. Dê a volta por cima e mostre que você pode sim ser um bom profissional, um bom cristão, um bom servo de Deus. Isso vai trazer espiritualidade saudável. Deus abençoe.